O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, vos torneis os meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar um pouquinho. Caro irmão Diácono Renan, caros fiéis, professores em particular. Hoje é um dia de reflexão. É um dia de nos colocarmos diante de Deus, em primeiro lugar, para revermos a nossa história. Há um trecho importantíssimo do Apocalipse, numa das suas cartas do início, onde o conselho é: volta ao teu amor primeiro. E este é o conselho que serve para nós, professores. Porque se formos analisar friamente a realidade, não vale a pena ser professor. Nós nos tornamos professores porque temos um amor primeiro. E o tempo inteiro devemos retomar este amor primeiro. Aquela vocação, que só pode ter vindo do alto, do Pai das luzes, e que nos chama a sermos a sua boca neste mundo. O que seria do mundo sem os professores? Viveríamos na barbárie, estaríamos no caos total, porque uma sociedade só se faz verdadeiramente sociedade se ela aprende com o passado. Aprende com os acertos, aprende com os erros, mas sempre é necessário que alguém traga para o presente aquilo que aconteceu. Imagina se a cada geração nós tivéssemos que começar a matemática do zero, a biologia do zero. Se a cada geração nós tivéssemos que começar a política do zero, a economia do zero. Se a cada geração pessoas tivessem que aprender novamente como é que funciona o corpo humano, como é que funcionam as coisas no universo. A primeira leitura de hoje, da carta de Paulo aos Romanos, nos dá uma boa dica para tal. Porque ela nos diz: nós por nós mesmos não sabemos o que pedir. É preciso que alguém nos instrua. Esse instrutor é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vem falar com você ou comigo diretamente.
Esse Espírito Santo fala conosco através daqueles que se abrem a este amor tão grande de Deus e transmitem para os outros aquilo que receberam. Eu comparo professores com genitores. Assim como um pai e uma mãe colocam uma criança no mundo e faz o seu melhor por ela, e o máximo que pode fazer é rezar para que ela esteja aprendendo, porque você pode fazer o seu melhor e de repente aquela criança não querer aprender e lá na frente fazer tudo o contrário. Assim também, uma criança chega na escola e a gente faz o impossível. Consegue tirar água de pedra. E quase sempre, o que temos como recompensa é a certeza de que fizemos. Porque no outro ano já são outras crianças. Porque talvez aquela criança, mesmo que guarde-nos no coração, não volta para nos dizer que guardou nos coração. Não recebemos prêmios por isso. Mas quando vivemos essa vocação de um modo todo especial, nós temos a satisfação de sabermos que o mundo está se tornando melhor porque nós estamos contribuindo para este mundo. Não tinha santa melhor para colocar no dia de hoje? Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila viveu lá no 1500. Ela morre no 82, nasce no 14, então ela vive praticamente o século XVI inteiro. Século XVI é aquele século parecido com o século XXI. Século de crises. Crise religiosa, crise moral, crise política. Para quem é de história, sabemos que a gente está ali começando um tempo novo. Para quem é da área de biologia, de medicina, sabe quanta coisa teve que acontecer naquela época. Roubar corpos à noite para estudar, porque era proibido. Fazer coisas no escondido para poder chegarmos hoje e termos o que temos. Fase complicada dos terraplanistas, porque não é privilégio nosso ter terras planistas. A discussão era outra. A discussão na época é quem gira em torno de quem. E agora? Nós sempre queremos ser o centro de tudo. Então nós éramos o centro de tudo e todo mundo, sol, estrelas, o universo inteiro tinha que girar em torno de nós. Tudo era ruim? Não. Quem conhece as obras de arte desta época sabe que beleza era o realismo que estava ali. Você vê pinturas que você diz assim, isso aqui é uma foto. Porque eles faziam de tal modo que você se sente olhando para uma foto. Naquele momento, lá em 1517, Teresa estava só com 3 anos, na Alemanha, um padre estava dizendo, basta a um jeito que ele já não aguentava mais. Mais de 500 anos, e a gente não superou ainda aquelas divisões. Estavam surgindo os jesuítas para dizer, olha, existe um jeito de salvar esse mundo. E Santo Inácio, para poder juntar com tudo isso, acreditou e colocou em prática a educação como primeiro lugar. Ainda hoje, as escolas jesuítas são poderosas, porque afinal de contas faz parte da vocação deles, levar à frente o ensino, e talvez tenha salvado a nossa igreja. Então eu volto para Teresa. Teresa nasceu numa família rica.
Teresa nasceu numa família com todas as condições, mas sentiu a vocação de ser freira. E para ser freira teria que deixar a herança, teria que deixar um monte de coisa. Como quando você sente a vocação de ser professor, podia ser engenheiro, podia ser médico, advogado, podia ser alguém ali que ganha por dia o que você não vai ganhar por ano. Mas você sentiu essa vocação, e a Teresa sentiu a vocação dela. E foi. Quando chegou no convento, a Teresa entrou em parafuso. A Teresa ficou chocada. Porque ao chegar no convento, ela percebeu que o mundo dentro do convento não era diferente do mundo aqui fora. A primeira coisa que fizeram e que ela ficou muito brava, para não dizer outra coisa, foi determinaram que 3 freirinhas tinham que cuidar dela. Freirinha para penteá-la, freirinha para vesti-la. E ela disse: espera um pouquinho, isso eu já tinha lá fora. Isso eu já tinha lá na casa dos meus pais. Eu não vim aqui para ser servida, eu vim aqui porque eu tenho uma vocação. E o que disseram para ela foi aquilo que muitas vezes dizem para nós: Teresa, sempre foi assim. Isso não muda, é assim e pronto. Mas a Teresa tem vocação. E tem vocação de professora. E quem tem vocação de professora é doido. Então a Teresa diz: não. E começa a deixar que as luzes do Cristo iluminem a sua cabeça. E chega um momento que a Teresa diz: não dá mais. Vamos modificar isso. E como é que você modifica isso, se não ensinando novas pessoas uma coisa que elas não estão acostumadas ainda? E a Teresa começa uma reforma. Teresa é a grande reformadora do Carmelo. Espanhola, daquelas espanholas bem firmes mesmo. Nas histórias assim, mais secretas, a gente sabe que ela entrava e descia o braço no pessoal, porque era o jeito dela de dizer: ou muda, pega pelo colarinho e balança a pessoa. Como ela não podia entrar em conventos masculinos, precisou da ajuda de alguém, e recebeu a ajuda do João da Cruz, São João da Cruz. E os dois se tornam os pais do Carmelo reformado, chamado Carmelo Descalço. Essa mulher escreveu livros maravilhosos. Se você ainda não leu, leia-os, porque ela conta a sua história, o seu momento de ebulição, o seu momento de crise, de tal modo que pode nos despertar para percebermos: existe luz no fim do túnel, existe algo para além disso que a gente está vendo no dia a dia. Ela foi considerada doutora da igreja. Doutora da igreja porque tem algo para nos ensinar. Então não tinha coisa melhor para hoje. Por isso então que vemos no evangelho de hoje, Jesus nos chamando a atenção. O que é que nós queremos mesmo da nossa vida? Por que é que nós estamos mesmo sendo professores? Em quem nós estamos colocando mesmo a nossa esperança? Eu fui professor de escola pública. E se tem uma coisa que eu não aceitava e ainda hoje não aceito, era ouvir alguém dizer: eu não ganho o suficiente para fazer isso. Então vá fazer outra coisa. Vá vender alface. Talvez você ganhe mais. Mas se você veio, trabalhe, faça o seu melhor. Como eu me escandalizava, na época que eu dava aula, na escola pública, na escola privada, com os mesmos professores.
E ouvia na escola privada professores dizerem: vocês têm todas as condições, vocês são maravilhosos, como vocês são bons. E o mesmo professor dizer na escola pública: vocês não têm condições de nada, nem prestem vestibulinho, não façam nada disso, porque vocês não estão aprendendo. Quem é que não prestava? Eram os alunos? Quantas vezes me choquei com alguém que ficava doente na escola pública, mas não ficava doente na escola privada, e eu nunca entendi isso. Como é que ao mesmo tempo, na plena segunda-feira, no período da manhã, você está com um atestado médico, mas na parte da tarde não. Aí volta na terça, você está com um atestado de novo, e na parte da tarde não. Por isso que eu comecei dizendo: volta para o teu amor primeiro. É vocação, é dom. E se você não tem esse dom, vai fazer outra coisa. Tem tanta profissão boa. Agora, se você sente o chamado de ser um iluminador, de ser um esclarecedor, de ser alguém que se torna a boca de Deus para fazer desse mundo um mundo melhor, bem-vindo. Não tem vocação maior? Afinal de contas, até mesmo dentro das outras profissões, é necessário que alguém transmita o conhecimento, transmita tudo mais, e aprenderam conosco. Sem nós, diz o Evangelho, se sem Jesus Cristo nada podeis fazer, sem nós também não tem nada. É tempo de aprendermos isso. E temos exemplos. Houve uma outra Teresa, diretora de escola. Ela é mais moderna, ela não é do século XVI, ela é do século XX. Pegou aí de um pedacinho ali do XXI. Teresa de Calcutá. Freira também. Foi para a Índia para ser diretora de escola. E chegando naquela parte da Índia onde ela chegou, ela começa a ver que o problema é muito mais sério. Ela está formando uma elite que não toma conta daqueles que estão necessitados. Uma elite alienada. A elite não precisa ser alienada. A elite pode ser aquilo que ela é. O Evangelho diz: a quem mais é dado, daquele mais será cobrado. E é disso pensar. E a Teresa entra também em crise. Como boa Teresa que é. Larga tudo e vai viver na pobreza. Não sei se vocês sabem, mas na Índia, somente 2% são católicos. E no dia que a Teresa morreu, foi luto nacional. Os outros 98% pararam por causa daquela mulherzinha baixinha, feia, que doía, mas de um coração gigantesco. Uma professora de verdade. Alguém capaz de fazer o bem. Alguém capaz de nos mostrar que é possível fazer o bem. Só tem exemplos na nossa igreja? Não. Poderíamos pegar o exemplo de um Gandhi, de um Luther King, e de tantos outros, crentes ou não crentes, que sabendo ou não, se tornaram luzes neste mundo. Eu já sou professor há muito tempo. Tem hora que eu me sinto cansado. Tem hora que eu me pergunto: será que vale a pena mesmo? Estou lá todo estourado, aquele monte de coisa burocrática para fazer, papelada que não acaba mais. E aí eu começo a dar uma aula. E o meu cansaço vai embora. E os meus problemas desaparecem naquele momento. Porque ali eu sei que não sou eu quem estou agindo. Há uma força maior.
E se você já teve essa oportunidade, você sabe do que eu estou falando. Quando muito tempo depois, você já não sabe nem quem é aquele monstro gigantão, chega com 2 crianças ou não sei o que lá e diz assim: você foi meu professor, você foi minha professora. Esses são os meus filhos, essa é minha esposa, eu hoje estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa. Isso enche barriga? Não sei. Mas que dá sentido à minha vida, dá. E se você é um professor, pode ter certeza que é isso que enche a nossa vida. Vamos transformar tudo isso em oração? Baixa um pouquinho a sua cabeça. Pai de amor e de bondade, aqui estamos nós. Nesse dia tão difícil, tão especial, queremos em primeiro lugar agradecer por todas essas pessoas do bem que se dispõem a levar o conhecimento. Dá, Senhor, a tua fortaleza, as tuas luzes, para que permaneçam firmes. Toca, Senhor, no coração daqueles que são os responsáveis, para que valorizem, para que deem um salário justo, para que deem condições de trabalho, para que façam desta profissão aquilo que ela é de verdade. Pedimos, Pai, perdão por todas as vezes que não temos voltado aos nossos amores primeiros, e por isso temos feito da educação uma coisa qualquer. Dá-nos o teu amor, para vivermos a tua graça, e sermos para os nossos alunos, para os nossos pupilos, aquilo que devemos ser: transmissores de graça, transmissores de conhecimento, transmissores de luz. Tudo isso te pedimos através da intercessão de Teresa, que soube fazer isso no seu tempo, para que nos fortaleça na sua fé e também nós possamos fazer no nosso tempo. Tudo isso te pedimos pelo teu Filho Jesus, que contigo vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.